Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 6, versículo 1. Josué, capítulo 6, versículo 1. Livro de Josué, capítulo 6, verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, nós queremos te engrandecer nessa noite e declarar, Pai, que Tu és fiel, verdadeiro, justo, e que a Tua graça, o Teu amor nos envolve, Pai, e o Senhor tem estado com a Tua fidelidade diante de nós dia após dia. Ainda, meu Deus, que muitas vezes, Pai, não permanecemos fiel, todavia Tu permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Tu és a fidelidade, Tu és o amor, Tu és a grandeza, meu Deus, Tu és a misericórdia, a graça, mas também a justiça. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem estado diante de nós todos os dias, guardando os nossos passos, fortalecendo as nossas mãos, dando estrutura, Pai, levantando o cansado, o abatido. Tu tem dado vida, Pai, àquele que não tem vida. Tu tem dado, meu Deus, vigor ao que está cansado. Tu tem colocado sobre nós o Teu Espírito e tem sido a canção em nossos lábios. Nós Te adoramos, ó Deus, pois Tu és tudo em nossa vida. E pedimos, Deus, derrama sobre nós nesta hora o Teu poder e fala-nos, Espírito Santo, conforme a Tua palavra, para que venhamos, meu Deus, ser cheios, alimentados com o Teu poder, e, meu Deus querido, não venhamos ter falta de nada, pois a Tua palavra é o alimento, é tudo que precisamos. Então fala-nos, ó Deus, nesta noite. Nós oramos em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Hoje nós iremos encerrar a campanha Conquistando o Impossível, e nós já temos os testemunhos que as pessoas escreveram, e eu confesso a Deus que Deus realmente entrega o impossível em nossas mãos, mas é bem verdade que o impossível ele está ligado a atitudes, e essas questões são importantes, né? Nós vamos ver os testemunhos, mas antes eu queria deixar aqui uma palavra para que a gente possa meditar, mas todavia eu gostaria de perguntar a você, que você pensasse, quais são, ou qual é a ocasião mais oportuna para que haja em nossa vida um milagre ou algo extraordinário? Então, você pode pensar, mas eu vou responder. Para que haja algo extraordinário em nossa vida, ou que haja um milagre sobrenatural, é necessário que nós estejamos passando uma necessidade de um milagre, sim ou não? Claro, é óbvio. Meu Deus, opera o impossível. Impossível o quê? Você está bom com isso, bem com aquilo, bem arrumado com isso, não tem inimigo, ninguém está querendo detonar você, está tudo jóia. Eu vou operar um milagre em sua vida para quê? É por isso que muitos, às vezes, principalmente na Europa e países de primeiro mundo, as pessoas estão abrindo mão de Deus para verdadeiramente seguir o seu eu, seguir a sua vontade, porque quando eles têm algum problema, então o dinheiro cobre. Quando eles têm alguma necessidade, os médicos têm uma formação que, pelo amor de Deus, infelizmente, né, ainda mais agora os cubanos, os médicos cubanos chegam lá e dizem, entuba aí, injeta aí, põe, mata aí, eutanásia aí, mas enfim, os países de primeiro mundo, então as pessoas estão tão cheias e plenas de todo tipo de aparato, que eles começam a se esquecer de Deus.
porque eles têm, né, uma boa previdência social, ou tem um plano de saúde, ou tem médico, tem cientistas, então o pessoal começa a deixar Deus de lado. Mas nós vemos diferente, uma igreja diferente, pessoas diferentes, quando elas começam a serem perseguidas e os problemas são problemas insolúveis, problemas que não dá para resolver. Então este homem, essa mulher, você é exemplo disso, começa a buscar Deus com mais força, amém? E aí os milagres e o sobrenatural de Deus se manifestam em nossas vidas de forma extraordinária, amém? Então é necessário que haja, sabe, uma vez ou outra, um quebra-molinha, haja de uma vez ou outra um problema lá e outro cá, para que a gente veja a poderosa mão de Deus se manifestar em nossas vidas, amém? Mas veja bem a vida deste servo e deste líder extraordinário, Josué. Um homem que serviu a vida toda dele a serviço de Moisés, um homem fiel, um homem íntegro, um homem dedicado, mas também um homem valoroso e um homem valente. Josué não era alguém que vivia com medo da vida, com medo do deserto, com medo dos egípcios, com medo dos inimigos que ele teria que enfrentar. Nós nunca vemos Josué com medo. Certa vez estava lá Josué no arraial dos hebreus e o anjo se manifestou para trazer ali a guarita do Senhor. Ele foi lá encarar o anjo. Diz, quem tu é? De que parte você é? Isso aí simboliza muito e fala muito conosco o sentido de nossa forma de viver. Quando alguma provação vem, quando algum problema vem, ou eu sou a pessoa que vai buscar o sobrenatural de Deus, eu sou a pessoa que vou me encolher no problema. Sou aquela pessoa que retroage a qualquer situação negativa, ou sou alguém que busco conquistar aquilo a qual Deus já tem preparado para nós. Amém, irmãos? Então vejam que no versículo de número 1, há algo interessante que nós podemos aprender. E no versículo 1 a Bíblia mostra a situação daquela conquista. Que Jericó estava o quê, irmãos? Rigorosamente cerrada, fechada. Estava preparada para o que der e vier, com muralhas altíssimas, com a guarda imperial lá, toda a posto, com o exército, com tudo que tinha direito para uma proteção. Porque Jericó era uma cidade que fazia parte do caminho a qual o povo de Deus precisava passar, e eles sabendo de que esse povo passaria, naturalmente ela já era uma cidade fortificada. As cidades que tinham fortificações ou que tinham muralhas eram cidades que aguentavam muito mais tempo, elas tinham aquedutos subterrâneos, porque o primeiro passo dos inimigos era cortar o abastecimento de água. Então as pessoas se fechavam dentro da muralha e lá morreriam de sede, então eles teriam que sair, ou iam morrer de sede, ou sairiam. E Jericó tinha o seu aqueduto, então não teria problema. Eles viveriam muito bem durante muitos e muitos meses, de maneira que os inimigos ficariam lá fora. E aí já haviam as muralhas prontas para qualquer combate de outras e outras nações. Todavia eles sabiam que havia vindo um povo que era um povo valente, um povo que destruía, um povo que conquistava, um povo que que Deus abriu o mar para eles, um povo que veio 10 pragas sobre o faraó. Então ele falou, opa, este povo que vem aí são nervosos, hein? E nós estamos na linha de rota deles. E aí o que nós vamos fazer agora? Além das muralhas, vamos preparar mais uma coisa. Põe mais cadeado lá na porta, põe os ferrolhos, passa a corrente, põe mais guardas nas torres, põe mais sentinelas, coloca vigia, prepara tudo o que for necessário, porque este povo está pensando que vai vir entrar e conquistar. Não conquistarão, vamos cerrar, fechar e proteger. Então nós nos colocamos nessa situação, irmãos, quase que diariamente. Você precisa concluir algo em sua vida. Você precisa chegar à promessa de um casamento feliz, de uma conquista financeira, de uma conquista emocional ou de uma mudança. E aí quando você chega e acha que vai pôr a mão na promessa, você encontra portas fechadas, muralhas enormes, diversos obstáculos para conquistar. Você fala, puxa vida, mas eu andei até aqui, Deus já fez milagre até aqui, e eu dou de cara com uma muralhaça dessa, o tamanho era enorme. Então nós precisamos começar a compreender que, nós precisamos entender que Deus faz o milagre nos momentos difíceis, e que Josué sabia que essa cidade, dentro do que diz, estava cerrada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava.
Então há em nossas vidas, não esqueça, coisas fáceis não necessitam de conquistas. Pergunta, irmão, entendeu? Não, se é fácil, é fácil. Para que conquistar o que é fácil? Conquista demanda, dificuldade. Eu quero ir lá, eu quero fazer medicina. Quer? Então vai lá fazer o vestibular de medicina para você ver que bom que é. E não passa numa federal e vai fazer uma particular para você ver quanto tem que sair do bolsinho todo mês durante 5 anos. Não? Então não é fácil. Quero ser médico. Quer? Então tu vai estudar para passar na federal, porque senão você não vai aguentar pagar. E para aguentar pagar tem que ser forte. A conquista é difícil. Amém, irmãos? Eu quero que o meu casamento seja o melhor. Não investe na esposa, no marido, na oração, em Deus. Se não investe, não conquista. E aí são todas as demais coisas. Eu quero um bom salário. Não investe, não trabalha, não dedica, não quer nem dar o adjetivo do que é, e quer ganhar mais salário. Engraçado, não pensa, né? Quanto mais se dispõe, quanto mais luta, mais se conquista. Eu quero conquistar, seja lá o que for, isso, aquilo de Deus, eu quero que Deus manifeste o seu poder em minha vida, eu quero sentir o seu poder, eu quero sentir a sua presença. Investe, vem orar, vai para a madrugada, leia a Bíblia, santifica a tua vida, se abstenha das coisas do mundo, abra mão daquilo que o diabo está aí dando de graça, porque ele está dando de graça mesmo, porque está envenenado e infectado. Por isso ele está dando de graça. Por isso é que ele está fazendo a promoção dele. Pegue 4 e ganhe 5. Pegue 4 demônios e ganhe 5. Então as pessoas não compreendem, para que a bênção chegue até a sua vida, é necessário que você pague o preço, porque a conquista exige-se então um preço a ser pagado. E é algo difícil. E lá estava Josué entendendo isso. Em segundo lugar, no versículo de número 2, diz assim: vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Perdão, versículo 2, irmãos. Versículo 2. Então disse o Senhor a José: olha, entreguei na tua mão Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Irmãos, tem 2 coisas aqui. A primeira é que é ousadia diante do desafio a ser conquistado. Ousadia. Nós temos um grande problema de achar que Deus prometeu algo. Eu posso dizer até como, deixa eu pensar algo para ilustrar. Ou como um herdeiro. Então ele acha que ele vai herdar, então que tudo é dele, então ele fica na rede balançando. Se a pessoa quer herdar algo, ela precisa ser, o pai pode deserdar, a mãe, o filho pode deserdar, porque ele precisa conquistar e andar bem com o pai e com a mãe. Existem pessoas que não têm ousadia de buscar e mudar a sua vida para que ela conquiste algo. Não é porque havia promessa na vida dele, porque Deus prometeu e disse: olha, entreguei em tuas mãos, que ele ia cruzar os braços e esperar. Tem gente que Deus prometeu N coisas, de área material até a área sentimental e espiritual. Deus prometeu, e Deus prometeu que entregaria, mas Josué precisou ser ousado para que a promessa viesse. Nós temos a impressão de que quando Deus promete, nós cruzamos o braço e esperamos a coisa vir. Não é assim. Deus falou: já entreguei, é teu. Sim, diga amém, irmãos. Já entreguei. Porém, você vai lá rodear uma vez por dia, e no último dia tu rodeia 7, né? Vai lá e vai rodear todo dia e vai conquistar. Essa questão de termos essa visão, de sermos pessoas que acreditam que porque Deus deu a promessa eu cruzo os braços, tem feito com que as pessoas caiam, porque elas não são ousadas. Josué falou: beleza, eu vou mesmo. Nem que eles xinguem, que eles taquem pedra, que eles façam o que quiser, eu vou lá conquistar, porque Deus me prometeu. Deus tem promessa na tua vida. Ouse ir atrás dessas promessas. Não seja um pessimista, que quando chega a promessa de Deus está em sua vida e você começa a ver que está dando algo errado. Deus, mas o Senhor prometeu que ia me dar Jericó, mas a muralha é tão alta. Tu prometeu que ia mudar a vida do meu marido, do meu filho, não sei o quê, mas é tão duro. Opa, isso não é para falar, né? Tão duro. Mas é tão difícil, Deus. Não,
Ele diz, olha, Deus prometeu, Jericó já é minha, amém? Deus prometeu, a bênção já é tua. Mas seja ousado, vai em cima, luta, só não pense que será fácil, ouse, você precisa agir e precisa avançar. Tem pessoas que, meu Deus do céu, preguei um dia que falei assim, tão para baixo, tão destruída, tão derrotada, tão pessimista, que só de passar perto dela a pessoa já fica com, sei lá, com malária, com maleita, de tão horrível que ela está. Você passa perto, dá até uma anestesia geral na pessoa. Se o cara está bem, passa perto, fala, ai, rapaz, o que foi? Não sei, cara, não sei o que aconteceu. Aconteceu que aquele pessimista está tão carregado de destruição e de sabe, incredulidade, que ele destrói a vida dele próprio, até destrói das outras pessoas. Nós precisamos ousar, agir e avançar no poder do nosso Deus. Ele prometeu e pela promessa dele já está garantida, mas nós precisamos ir lá buscar a promessa, essa é a parte nossa. Conquistar o impossível, a promessa é um impossível. Alcançar o impossível, nós devemos fazer a parte de ir lá, e buscar o impossível. A muralha é grande, tem que rodear, é enorme, a cidade é de não sei quantas mil pessoas, eu esqueci o número dos habitantes, tem que ir muita, meu Deus, é muito grande, ficar andando em volta, aí dá um cansaço, uma gastura, vai andar. E ele ousadamente andou e fez o que Deus mandou, na força de Deus. Então veja que para conquistar a impossibilidade, nós devemos ousar, devemos ir, devemos empreender. E tem pessoas que não são empreendidas, elas são, sei lá, não sei, pessoas que não têm medo. Versículo de número 3, nós vemos que Deus dá a ele uma diretriz louca. Versículo número 3, nós vimos que ele obedeceu à estratégia de Deus. Diga assim, eu preciso obedecer às estratégias de Deus. Que é isso, pastor? Ele vai mandar para mim um cronograma, um croquisinho do que eu fazer? Vai. É no papel, vai chegar no e-mail, é o wireless? Não é o wireless, não. É Espírito Santo Tarailes. Ele vai mandar na tua mente, em teu coração, vai lhe dar certeza, vai lhe dar a paz. Vai lhe dar um tipo de um freio, a hora que não é para fazer. Deus faz isso com você, sim ou não? Deus ele dá a direção para nós. Nós que às vezes nós somos pessoas embrutecidas, somos pessoas nécias, pessoas bobas e fazemos o que não é para fazer, mas o Espírito Santo sempre está dando estratégia. Faça assim, se cale, vá para cá, não faça, haja assim, haja assado. E até esses dias eu briguei com alguém, entre aspas, eu não briguei, mas a palavra que ele me deu me ferveu o coração. Estava negociando com uma pessoa e aí eu falei assim, e daí, como está o produto lá? E coisa e tal. Eu disse, cara, está indo um cara ver agora, e pelo jeito ele vai ver e vai ficar. Era um produto, um equipamento em São Paulo, ele pelo jeito, você dançou. A hora que escreveu, você dançou. Eu não sei porquê, mas deu uma ativada na célula bomba, ainda bem que era para o Skype. Eu falei, eu nunca danço. Eu posso dançar para Deus, mas dançar no sentido que ele quis dizer, cara, você perdeu, você é sem sorte, ou não deu certo para você. Faça uma fumaça do teclado, mas não leve a mal, eu nunca danço. Tudo que ocorre em minha vida é conduzido pelo Senhor do Universo. É dizer assim, já faz muito tempo que eu não danço, pois tudo coloquei nas mãos dele, pela sua grande experiência, pelo seu grande saber, ele é o maior negociador de todos. Se perder alguém, se ele comprar e ficar, é porque era para ele ficar. Se porventura se não ficar, eu ficarei da maneira que eu posso ficar, aí sim, o meu sócio e Senhor de tudo, conhecedor de todas as coisas, permitiu que ficasse, então eu não dancei. Meu Deus, mas mais ou menos assim. Em 2 minutos ele diz, amém, amém, eu creio assim também. Eu falei, então amém. Ficou crente, na hora, amém, amém, eu creio assim também. Diz, glória a Deus. O cara na hora, porque na vida do cristão não tem o você perdeu, não tem o você dançou, não tem o você não tem sorte. Na nossa vida tem, eu sigo a vontade de Deus, creio em Deus e todas as coisas colaboram para aquilo que eu fizer, para o meu bem. Romanos 8:28 é claro em dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
Nada na sua vida, quando você crê em Deus e anda em suas estratégias, você vai dançar, mesmo que pareça aos olhos seus e aos olhos de pessoas que você está perdendo algo magnífico. Ai, mas deu errado. Se deu errado, é porque Deus está controlando. Não deu errado, deu certo. Amém? Diga amém. E esse camaradinho aqui cria nisso, que as coisas não davam errado, davam certo. Então Deus dá uma estratégia para ele, para lá de absurda, maluca, paranoica. Qualquer turma começou, o que é que Deus falou para você, Josué? O que é para nós conquistar aquelas muralhas? Pensei que nós íamos construir uns arietes daqueles de dar pancada, ia fazer uns armamentos de guerra, ia inventar a picareta agora nessa época. Pensei que nós íamos fazer alguma estrutura de broca para furar aquilo lá. Eu não sei, cara, o que a gente vai fazer, o que a gente ia fazer. Não importa. A turma talvez questionou, mas a estratégia de Deus era: vai andar rodeando, e vai levar arca, vai tocar trombeta e vai dar grito. Eles ganharam a cidade, sabe por quê? Na chinela de dedo e no grito. Diga, isto é estratégia de Deus. Quando seguimos elas, Deus olha e fala: rapaz, você tem fé mesmo, né? Porque você é louco, você vai conquistar um negócio fazendo isso, andando em volta numa cidade, dando berro, para que caia uma muralha de 30 metros de largura? Você é doido, rapaz. Mas você crê, e por você crer eu opero o meu poder, e as muralhas vão cair, aleluia. Vem por terra, vem por terra. Então ele era alguém que seguia estratégia, entre aspas, maluca de Deus, que aos olhos do homem pode parecer malucas, mas quando Deus opera, ele nos faz com que nós venhamos recuperar ou venhamos conquistar o impossível pelo seu poder. Você entendeu, irmãos? Irmãos, estão me entendendo? Ele foi fazer algo que era maluco, totalmente maluco aos olhos dos seus liderados, aos olhos dos seus inimigos. Mas ele entendia que Deus estava no controle absoluto da sua vida. E quando nós entendemos essas coisas, irmãos, fica fantástico e tremendo e extraordinário. Aí nós vemos aqui em Josué 3, no versículo de número 5, ainda Deus faz um outro milagre, que nem vai haver tempo para ver isso aí. Josué 3, no versículo de número 5. Eles precisavam passar o Jordão. E o Rio Jordão é um rio de extrema largura e comprimento, e estava em época de enchente. Mas Deus dá uma palavra para eles e diz o seguinte, 3 no versículo número 5, disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor o quê? Maravilhas no meio de vós. Então Deus falou, sabe o que vocês vão fazer? Vão se separar para mim. Se fosse hoje, Deus estava dizendo, olha, sai do pecado, sai da mentira, sai do engano, sai da prostituição, sai do vício, sai de olhar o que não presta, sai de fazer o que eu não gosto, se santifica, se separe a mim, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no vosso meio. O povo se santificou e precisava passar o Jordão para chegar em Jericó. Sabe o que aconteceu? Os sacerdotes levando a arca, chegaram e pisaram na beira do rio Rio Jordão, molharam ainda os seus pés, e ele estava, a Bíblia diz, em tempo de cega ou de colheita, ele estava transbordando. Quando eles pisaram, o mar se parou, o rio parou de fluir, cortou em um lado, e ele continuava descendo para o mar salgado, e ele parou o fluxo, e eles ficaram no meio do rio Jordão para o povo passar. Então, quando nós santificamos e ousamos andar na presença de Deus, Deus faz maravilhas. Se nós entendermos isso, nós vivemos essas maravilhas nos dias atuais. Não é coisa para o passado. O Deus que fez lá para Josué é o mesmo Deus que está aqui, que vai fazer para nós também. Mas escute essas diretrizes e viva essas diretrizes. Amém? Então vamos lá ver umas maravilhas que Deus fez aqui. Irmãos, eu tenho... irmã Juliana, cadê você? Feste. Está dando aula? Ah, está aqui. Bate, tu escreve, hein? Esses dias eu falei que a turma ia acabar a escrita, né? Ia acabar, mas não vai não. Enquanto a irmã Juliana estiver viva, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha aqui, ó. Sabe o que me faz escrever, irmã? Só pregação. E olha que pouquinho aqui, quer ver, ó? E atrás da tua folha ainda, meia página. E tudo resumido. Hoje é J, é porque, é PQ, né? Glória a Deus. Então vamos lá. Olha o que Deus faz. Vou começar aqui. É rápido, viu, irmãos? É 3
mas é rápida e lindo também. Então vamos começar por aqui, ó. Irmão, nem sei qual, tudo coisa tremenda. Ela saúda todos com a paz do Senhor, amém? Ela diz assim, olha, há meses tenho orado para ser incomodada, para não perder a oportunidade de falar de Jesus, da salvação, por onde quer que eu passe. No começo de fevereiro fui almoçar num pequeno restaurante de minha mãe. Chegando lá tinha um homem caído na calçada, por volta do meio-dia no sol escaldante. Olhei e tive muita pena deste homem, na situação que ele estava. Contei para o meu padrasto sobre um homem que estava lá, e ele foi ver e disse, olha, é o Zé, pois eles já haviam cuidado deste homem, levado à casa de misericórdia, dado roupa e tudo mais, embora a sua vida não mudasse, não adiantava. Falei, é verdade, não muda, mas o Espírito Santo me disse, Juliana, será que ele conhece o meu amor? Fala para ele que o amo, e se me importo com ele. Pensei, como vou lá falar com ele? Está na rua, acho que é coisa de minha cabeça. E continuei ajudando a minha mãe. O Espírito Santo me diz novamente, vai lá falar do meu amor, da salvação. Não tem jeito, né? Quando ele quer, Quando saí à porta, lá estava o Zé, sentado. Como é o nome do Evangeliza, hein? Ei, irmã, era o Zé, do Evangeliza, aqui em Apucarana. Olha, história real, ó. Eu vou mandar para ele esse testemunho. Evangeliza. Então, o padrasto veio com uma marmita e entregou para ele. Abaixei e comecei a falar com ele. Perguntei se ele tinha dor, o que ele tinha, que estava naquela situação. Ele não reagiu, nem se importou com a minha presença. Falei, você já ouviu falar de Deus e de Jesus? Ele, neste momento, parou de comer, ergueu a cabeça e me olhou firme e começou a dizer, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Falei, você tem razão, Ele é Criador de tudo mesmo, mas Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para ser nosso Salvador e passarmos de criatura de Deus a sermos chamados filhos de Deus. Para isso você precisa aceitar Jesus como Salvador. Ele ama você, Ele quer mudar a sua vida, honrar você, te libertar dessa situação e te restituir tudo em sua vida. Então Zé entregou a marmita para mim chorando muito. Perguntei, você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida? Quero, chorando muito, disse ele. Pedi para ele repetir uma oração. Então orei com ele, pedindo o poder de Deus. Orei por ele e eu estava tão feliz que nem lembrei que estava no meio da rua, ajoelhado. Que benção, é assim mesmo. Ao lado dessa pessoa mal vestida, mal cheirosa e tão desprezada e até mesmo amaldiçoada. Retornei no restaurante e minha mãe me disse, Juliano, o que você estava fazendo lá? Falei, mãe, falando para ele que Jesus o amava e orando por ele. Foi então que minha ficha caiu, comecei a chorar e glorificar a Deus. Por enquanto não tive mais notícias dele, mas sei que Jesus é o Deus do impossível. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. É fantástico, né? Falar de Deus. Muitas pessoas, falar de Deus que eu já preguei, muitos se envergonham, né? Testemunho de livramento de Larissa, 6/10/2013. Primeiro domingo do mês da ceia do Senhor, logo após o almoço, decidi ir à casa do meu irmão, com a Larissa, depois de 2 horas que já havíamos chego lá. Larissa foi brincar com o cachorro do meu irmão, é o cachorro do irmão, não é irmão cachorro, né, irmã? Que é um chow-chow, que foi criado desde filhote com ela, com os filhos, enfim, tem a mesma idade de sua filha Larissa. Mas naquele dia tivemos uma surpresa nada agradável. Quando ela pegou ele, em um instinto animal, ele se virou para ela, defendendo, e lhe acertou o rosto com a pata. Eu ouvi gritos e latido do cachorro. Por questões de 3 segundos, desci lá e o rosto dela já estava desfigurado. Entrei em pânico, havia sangue por todo lado. Saí gritando com ela no colo, na rua. O vizinho então veio e me levou ao Hospital da Providência. O rosto dela estava cada vez mais inchado. Isso
por torno das 16h30. Aguardamos o cirurgião plástico por 1 hora dentro do hospital. E ela não tinha sido medicada, apenas chorava e pedia para ir para casa. Quando o médico disse: mãe, temos que dar anestesia geral. Irmãos, já é traumático e triste o que aconteceu. Porque uma menina, quantos anos ela tinha? 4? Com o seu rosto desfigurado, porque isso é uma verdade. Eu estive lá, para quem viu, sabe o que a gente está falando. Além disso e da situação horrorosa, o médico vem dizer: vou dar uma anestesia geral, uma criança de 4 anos. Então é tudo muito horrível. E aí a notícia ainda veio depois: pois são muitos cortes no rosto, terei que fazer uma plástica no rostinho dela. Não é brincadeira, é sério para seríssimo. Eu nem sabia mais o que pensar, ali com minha filha toda desfigurada, apenas questionava: Deus, por que o Senhor permitiu minha filha passar por isso? Como vai ficar o rosto dela? Devido a tomar anestesia geral e coisa e tal, ela teria que ficar de jejum até as 20 horas. Fizemos o internamento dela e eu, inconformada com a situação, que tudo tinha acontecido, liguei para alguns irmãos para intercederem. Foi quando 30 minutos antes da cirurgia, o pastor Essandra, a Débora e o Paulinho chegaram. E a primeira pergunta que o pastor fez foi: irmã, onde pegou? Onde foi, né? Onde que foi os cortes? Expliquei então aonde tinha sido. Então o pastor disse: glória a Deus, pois não atingiu o olho, pois poderia ser algo irreversível. Confesso que não havia pensado nisso. Foi aí que entendi como Deus havia guardado a visão, os olhos de minha filha. Oramos e demos graças a Deus, pois tudo correu bem na cirurgia. A recuperação foi espetacular, aleluia, amém? Então, esse aqui é 2 testemunhos, não é um. Então você não trouxe 3, né? Você trouxe 4. Esse você camuflou depois aqui, não é? Então entenda, irmão, a situação. Entenda o que a mãe, vendo a filha, estava lá no momento de dar as injeções, o seu rosto apenas aparecendo os olhos, e o seu rosto todo com gás e coisa e tal. Realmente algo muito, muito, muito triste, que somente quando nós temos Deus em nossa vida, é que nós conseguimos ver algo que é uma saída, não pelo poder do homem, mas pelo poder de Deus, e entendendo que Deus tem sempre, mesmo em qualquer situação negativa, Deus tem uma bênção para nos dar, amém? Sempre terá. Então, o tempo passou, a cirurgia foi uma bênção, a recuperação foi espetacular, verdadeiramente foi. 7 dias depois ela teria que tirar os 25 pontos no rosto, para você entender melhor o que foi isso. 25 pontos no rosto, uma criança de 4 anos. Assustada ainda, não querendo voltar ao hospital, falei para ela: que tal levarmos um presente para o médico? Ela disse: poderia ser uma Bíblia? Vou falar, Deus é tremendo, hein? Vamos levar um doce, um chocolate, uma bala, um chiclete, sei lá, uma criança, uma Bíblia? Podemos levar uma Bíblia, mamãe, para o médico? Falei: sim, vou comprar. Aí vem outras questões importantes na vida de uma pessoa e da fidelidade não só a Deus, mas também ao ministério, às coisas às quais elas estão envolvidas. Coloquei na Bíblia em um pacote junto com o jornal do Geração Vida e um adesivo. Já deu o caminho, já deu o carro, já deu tudo. Aí o convite, entregou o pacote completo. Chegando lá, ela entregou a sacola para o médico. E ele, emocionado, disse: o tio nunca ganhou uma Bíblia. Nunca ganhou uma Bíblia. Nunca. O tio vai ler, pois essa é a primeira Bíblia do tio. Aleluia. O cara passou mais de 5 anos, talvez era cirurgião plástico, teve que passar por uma especialização, não sei quantos anos ele passou dentro da escola, quantos livros ele leu, quantas apostilas ele leu, quantas coisas ele teve que passar, quantas coisas precisou decorar em sua vida, desde a sua infância teve que ser preparado na mente, coração, psicologicamente para ser um médico, na sua adolescência, sua juventude, passou enclausurado, fez residência, nunca teve uma Bíblia. E uma criança de 4 anos, porque o cachorro lhe feriu o rosto, entrega a Bíblia a um homem que nunca leu a Bíblia. E ele se compromete emocionadamente de ler a Bíblia. Esse homem será salvo, irmã, em nome de Jesus.
Esse homem será salvo pelo poder da palavra que está naquela Bíblia. Então nós não entendemos. Deus gera situações, ou de situações negativas, Ele faz milagres. Este homem talvez poderia morrer e ir para o inferno, porque ninguém deu algo para ele. E Deus diz, o inimigo quis transtornar a vida dessa família, feriu o rosto da criança. Primeiro, não vou deixar cicatriz nenhuma, vai passar, vai ficar uma beleza, joia. Segundo, vou usar este momento para que este homem seja evangelizado por uma criança, porque alguém adulto, alguém que tem ou coisa e tal, não vai considerar ninguém, pois é um médico, mas uma criança terá o poder do meu Espírito para quebrar todo o jugo. Entregue a Bíblia, levou a Bíblia, colocou no coração da Larissa para levar uma Bíblia. Este homem vai ser quebrantado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Ela disse, tem mais presente. Olha na sacola, é o jornal da minha igreja. Ele abriu o jornal e ela foi mostrar as fotos, pegou o adesivo e entregou para ele. Foi muito impactante aquele momento. Então lembrei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus, o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Deus fiel. Deus fiel. Só mais dois, mas é rapidão agora, né? Que gostoso, dá para ficar lendo a noite toda. Testemunho da irmã. Deixa eu ver o nome dessa irmã aqui. Se é diferente. A da Juliana Feste também. Eita Deus na vida dessas pessoas. Pastor, eu não vejo Deus na minha vida. Ô irmão, vai comprar um colírio santo, tu anda cego, abestado, filho, vai ver se te emenda. Alguma coisa deve estar errada, acontece de caminhão na vida do outro, não está acontecendo. Então, o problema não é Deus não, o problema não é a igreja não é o pastor não, o problema está em quem na verdade não está aí usando os mecanismos ou vivendo da maneira que é para ser. Mas escute isso, porque aqui são testemunhos espirituais, físicos, testemunhos agora materiais, porque Deus age em todas as áreas. Então veja lá, em dezembro, a babá de Larissa disse que não mais cuidaria de crianças. Então comecei a procurar escolas, preenchi uma ficha no SESC, enviei documentos para Curitiba, tentando uma vaga. No dia 16/12 tive a resposta que o nome dela ficaria em 10º lugar e que seria impossível 10 alunos desistirem. Fiquei muito triste, pensando o que iria fazer, pela idade dela, teria que pagar uma escola, material, van, estava fora dos meus orçamentos. Então em janeiro, fui a várias escolas pedindo desconto, mas em 2 escolas, Deus deu a direção para que essas 2 escolas dessem o desconto. Porém, ela continuou indo nessas 2 que entraram com desconto. Ela orou e pediu direção a Deus. Então, retornou a uma delas, escola particular e boa. E expliquei a minha situação. Então, a pessoa me disse, olha mãe, infelizmente não posso dar um desconto maior. O que podemos tentar é mandar a sua renda e seus documentos para o Colégio Central, pedindo um desconto de 50%. Já é uma benção, sim ou não? É uma beleza, metade, quem vai pagar 1.000 paga só 500, é muito bom, né? Então eu disse, ótimo, vamos preencher o que for necessário, fazer o que for necessário. Levei para casa, preenchi todas as coisas, tive que colocar minhas despesas, folha de pagamento, tudo foi preenchido. Voltando à escola, entregando documento, o homem perguntou, você paga aluguel? E aí o cara, lógico que essa pergunta para dar um desconto, porque se a pessoa tiver a condição para pagar, se ela estiver pagando o aluguel, ela teria menos condições, porque o recurso está indo para o aluguel. Se ela não paga aluguel, ela tem um pouco mais de recurso. Então ela disse, falei então, não pago, moro na casa dos avós paternos de Larissa. Então terá que fazer uma declaração em cartório dizendo que não paga aluguel, disse o rapaz. Confesso que um dia antes, imprimi 3 recibos de aluguel, e pensei em pedir para o avô da Larissa assinar, como se estivesse pagando para ele. Faço uma observação e um parênteses. Irmãos, esta é a hora em que o inimigo nos tenta. Esta é a hora que o diabo vem tentar você e eu, para que nós venhamos fazer aquilo que é errado. Porque vamos lá, tá aqui, olha, eu pago aluguel e coisa e tal, para que a escola olhasse, talvez ficasse com mais pena, que a junta do Colégio Central ficasse mais penalizado, diz, olha, estou pagando aluguel, vamos ajudar. Mas o diabo pode tentar, mas os lavados e remidos no sangue de Jesus andam pela direção de Deus. Ele pode vir tentar, e vai acontecer com todos, inclusive comigo.
Ele poderá vir tentar, mas não terá os seus desígnios completados em nossas vidas, porque quem está em nós é maior do que quem está no mundo, é o Espírito de Deus, então não tem conversa. Então rasguei os recibos, aleluia. Fui no cartório e fiz a declaração, entreguei na escola, orei e disse: Deus, seja feita a tua vontade. Teria que aguardar 15 dias para obter a resposta, mas Deus é tremendo. No 8º dia me ligaram dizendo: olha, sua proposta, a aplicação foi aceita. A Larissa poderá vir estudar conosco. Mas Deus, como é tremendo e infinitamente maior, Deus não quis dar para ela apenas 50% da bolsa, mas Deus deu 100% da bolsa para ela. 100%! Louvado seja o nome do Senhor! 100%! Porque Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Fala para o teu irmão, se o impossível não está acontecendo na tua vida, abre os olhos. Deus fiel. Só 100%, irmão, com possibilidade de renovar ainda para 2015. Irmãos, cuidado, o diabo é sujo e quer laçar, mentir e enganar. Só mais um, irmão, né? Para fechar. Porque o testemunho faz a sua fé se mover. Faz você entender que se houve coisas grandes na vida de Juliana, pode haver em sua vida. E também ele faz pensar que se não está vendo em sua vida, há algum problema. E certamente o problema não está em Deus. Que algo na sua vida precisa ser mudado. Esse aqui é da irmã, só deu menino aqui, hein? Daniele Altran. Ela saiu da igreja com a paz do Senhor. E aí eu não vou atualizar as datas, tá, irmã? Porque senão é a quarta passada. Ela escreveu aqui, no último culto, quarta, dia 12. Então, vamos fazer que hoje é dia 18. No último culto, quarta, dia 12. A ministração feita pelo pastor aos nossos corações exemplificou bem a situação ocorrida em minha vida. Iniciei a advocacia em 2010, e um dos meus primeiros clientes foi um grupo de pessoas que trabalhava no corte de cana de açúcar para uma determinada empresa. Naquele mesmo ano ajuizamos a ação trabalhista, a qual teve a sentença proferida somente no ano de 2013, 3 anos depois. Irmãos, isso não é três semanas, não é 3 dias, não são 3 meses, são 3 anos de espera, 3. E algumas pessoas, pastor, já estou esperando muito minha bênção, irmão, quanto tempo faz? Já tem 3 minutos, 3 campanhas, 3 dias, 3 cultos. Oh, vontade de pegar uma chinela e arrebentar. 3 anos aguardando. O resultado foi excelente, no entanto, não havia meio de receber aqueles valores. Uma vez que a empresa encontrava-se falida, todos os seus imóveis hipotecados, veículos todos penhorados e outras ações estavam financiados. Irmãos, receberam imóveis hipotecados, carros financiados, havia falência na empresa. Eita, para receber um negócio desse aí, hein? Para quem não entende, irmãos, tente entender. Já haviam sucateado toda a empresa. Não tinha mais o que tirar dela, nada. Quer dizer, rapaz, já perdi tudo que você quer tirar. Meu rim, vender meu coração, minhas córneas. Era a única maneira, implante capilar, só o que dava para tirar do sócio, mais nada. Então, no início do ano, eu disse ao meu Senhor... Porém, estou pulando aqui. Tentei de todas as formas achar meios para fazer com que os meus clientes recebessem os valores, pois o corte e o trabalho da cana-de-açúcar é penoso demais e humilhante para as mulheres, situações terríveis. Então orei a Deus e pedi: Senhor, essas pessoas são sofridas, levam vida miserável. Meu Deus, em nome de Jesus, ela ora para que elas alcançassem então essa vitória. E o Senhor sabe que cada um deles merece e creio naquilo que o Senhor pode conseguir. Me ajuda, faça algo, mas não permita que eles recebam aquilo que não deixe de receber aquilo que lhes são direito. Diariamente apresentava a vida delas ao Senhor. E não somente para o resultado das ações, mas para que elas também tivessem as suas almas salvas. Então, passadas algumas semanas, ao acessar tais processos, vejo que foram protocoladas guias de depósitos no total da ação de valores, totalizando aproximadamente 50 mil reais. Tirar 50 mil de uma empresa falida! Diga: isto é do Deus do impossível. Meu amigo, você não tem ideia o que é isso. Sem falir já é difícil tirar, falida. Só Deus. Como aconteceu? É o que a Sandra fala, não quero saber.
Quando some algo em nossa vida ou isso desaparece, que seja, um exemplo bobo, um pendrive com todas as fotos de um evento, sumiu. Desapareceu, onde tá, você viu, não vi, não sei o que, e coisa e tal. Aí vem alguém e diz, olha, achei um pendrive ali na rua, ou estava, olha, saiu da igreja. Mas como? Não me interessa, filho. Tá aqui, Deus que deu, não quero saber de onde veio os 50 mil. Deus pôs, incomodou, trabalhou e fez. Então, irmãos, vocês não têm noção da minha alegria de ver aquilo. Na mesma hora senti no coração a resposta de Deus às minhas orações, porque aos olhos humanos era impossível receber aqueles valores, mas aos olhos de Deus não. Naquela mesma ocasião disse comigo, preciso dar testemunho de como Deus responde às orações daqueles que andam conforme a sua vontade, e como é maravilhoso ser filho e servo obediente. Portanto, a ministração daquela noite, na quarta-feira, dizia em Marcos 9:23, e disse Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Lucas 18:27, mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Aleluia! A palavra de Deus realmente é viva e eficaz. Na última quinta-feira, 13/3, foi a vara do trabalho levantar os alvarás para receber os valores das ações. Que satisfação de fazer um trabalho honesto, justo e ainda poder contar com a ajuda de Deus, que é o nosso supremo juiz. Por isso, irmão, deixe o meu testemunho, creia na palavra de Deus, traga ele para a sua vida, pratique e faça aquilo que ele que está pratique-a e faça aquilo que está ao seu alcance com amor, e verás que aquilo que os teus olhos é impossível, a Deus tornará possível. E observação em relação à salvação dos clientes, não posso dizer muita coisa, mas creio que Deus também completará a sua obra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, colocar em pé em nome de Jesus. Vamos nos levantar e vamos orar. Preste atenção, irmãos. Tudo que você vê, tudo que você ouve, são coisas e fatos reais que o Senhor está fazendo. Reais. Isso aqui não é testemunho que você vê lá na televisão, não, e nunca ninguém nem viu o cara passar, nem sabe quem é. Nunca é o seu vizinho, nunca é o seu amigo, nunca é ninguém. São pessoas que estão aqui, depois você pergunte para ela o que pode ser feito, o que foi feito, veja se é. Depois vá ver a Larissa, vá ver o seu rosto. Vá lá, tem fotos, irmã? Pergunte, veja. Porque Deus é real e o seu poder é extraordinário. Ele vai fazer algo grandioso, tremendo, poderoso em sua vida. Você está dando mais 10 minutinhos para Deus. Ele vai dar mais 10 mil bênçãos para você. Espera aí. Porque a tua fé vai ser revigorada. Teu coração vai ser mudado. A tua mente vai ser renovada, restaurada. Você vai entender e compreender que este Deus faz grandes coisas. Ele é o Deus do impossível. Ah, Deus tremendo. Louvado seja o seu nome. Que você possa buscá-lo com amor, com perseverança, em nome de Jesus. Apenas para encurtar um pouco, senão vai demorar um pouco. Acende a luz aqui, irmão. Nós iremos aqui no recado, já daqui a pouquinho vamos dar o recado sobre a nova campanha. E nós vamos fazer uma campanha intitulada 7 Passos para a Restituição. E ainda em pé, eu gostaria que você abrisse o livro de Joel, capítulo 1. Só para que você entenda, eu quero não assaltar muito o seu tempo, mas esse tempo você dá a Deus e diante do altar do Senhor. Joel 1, versículos número 4. Deus mostra uma situação extremamente complexa, difícil, uma situação fora do controle e fora, sabe, até do padrão suportável do ser humano. Joel 1, versículo número 4. Deus pede a narração do profeta, ele faz uma narração e diz o seguinte: o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Veja que são sequências de destruição e uma sequência de gafanhotos que cortam, que migram, devoram e destroem. Por que restituir? Restituir porque às vezes a sua vida foi destruída, cortada, amarrada, saqueada, destruída, e a sua vida talvez tenha perdido tantas coisas, que Deus pode fazer essa promessa cumprir em sua vida, de Joel 2, versículo número 25. E Deus diz o seguinte:
restituir-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Amém? Talvez você venha vivendo anos que esses gafanhotos estão comendo tua vida. Anos de paz, de felicidade financeira, emocional, espiritual. O diabo vem cercando, te destruindo, te matando, destruindo, migrando, cortando, devorando. Deus promete que restituirá. Amém? Fecha os teus olhos então. Vamos orar. Erga suas mãos para a gente consagrar e agradecer essa campanha que acabou e consagrar a que vai vir, e nós iremos encerrar. Pai, que grandiosa coisa é ler da Tua palavra e ler testemunhos que te enaltecem, que te engrandecem como Senhor de nossas vidas. Meu Deus, quando tudo se mostra contrário, Tu vem com a Tua provisão e com as Tuas mãos e move, ó Deus, as montanhas, as muralhas, e o sobrenatural acontece. Senhor, se manifesta aos Teus filhos em causas impossíveis, ó Pai, aonde homens olham, homens insensatos, homens incrédulos, homens perniciosos, e dizem: é impossível. Mas o Senhor olha para servos e diz: é possível pelo meu poder. Então, meu Deus, o impossível se manifesta e a vitória vem sobre nós. Muito obrigado, ó Pai, por esses 7 dias de campanha da conquista das promessas. Te louvamos, ó Deus, porque a cada dia temos conquistado mais e mais daquilo que o Senhor tem dado para nós. Pai, nós queremos consagrar as vidas que aqui estão, meu Deus, diante desta campanha, conquistando, ó Deus querido, essa nova campanha da restituição, aonde estaremos buscando, ó Deus, a conquista dos anos perdidos, o que se perdeu, o que se, meu Deus querido, esqueceu, o que se perdeu, ó Pai querido, os sonhos, projetos que foram esquecidos porque o inimigo roubou. Tu trará novamente a restituição para a glória do Senhor. Meu Deus, venha falar fortemente nessa campanha, venha operar fortemente nessas vidas, para que possamos glorificar o Teu nome ao final dela, com testemunhos maravilhosos, aos quais o Teu nome estará sendo engrandecido. Pai, em nome de Jesus, leva-nos em Tuas mãos, debaixo da Tua forte graça, debaixo do Teu poder. Nós oramos em nome de Jesus, e todos aplaudam o Senhor bem forte. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.